Olá pessoal, estão preparados para mais uma aula? Então essa é uma aula de física, tá? Então eu já expliquei na aula básica assim o conceito de deslocamento e distância percorrida. São conceitos da cinemática, né? Bom, então nós temos a distância percorrida. Eu só vou escrever distância, tá? Que a gente vai representar pela letra D. E depois nós temos o deslocamento. Que a gente vai representar pelo delta D. Só que distância percorrida, a distância percorrida para um móvel, para um automóvel, um carro, um corpo, é só contar toda a distância que esse carro, que esse móvel percorre. Vai sempre somando, tá? Sempre vai dar um valor positivo a distância percorrida. Já o deslocamento, a gente faz uma conta. É o D menos o DO. O que é o DO? Posição, tá? Inicial. O que é o D? Posição final. E para calcular o delta D, o deslocamento, tu tem que sempre lembrar disso, ó. Tu vai fazer o final, a posição final menos inicial. Lembrar, ó, é final menos inicial. E a gente, assim, consegue calcular. Eu vou mostrar aqui uns exemplos muito, mas muito simples, tá? Mas os alunos, de tão simples que eles parecem, eles acabam errando, tá? Eu acho que é pelo excesso de desconfiança. Diz, não pode ser isso que o professor está pedindo. Então, eu vou fazer esses exemplos, tá? Para vocês poderem resolver as atividades, tá? Então, aqui nós temos o exemplo número 1, ó, que diz assim, ó, em cada caso abaixo, determine a distância percorrida e o deslocamento, tá? Então, em cada caso desses aqui, eu quero a distância, fazer a letra A, e o deslocamento. Bom, então, o móvel parte de E e vai até B. Então, aqui, vocês olhem na figura, aqui, ficou um pouco longe, tá? Vamos aproximar para vocês observarem, ó. O A é o quilômetro 15, vocês têm que olhar bem isso. O B é o quilômetro 20, o C é o quilômetro 25, o D é o 30 e o E é o 35, tá, pessoal? Então, porque assim acredito que vai ficar um pouco longe, né? Então agora ele vai de E até B. De E até B. O que tem que ficar claro é que entre cada letrinha nós temos 5 quilômetros. Então, eu vou andar 5, 10, 15 quilômetros. 15 quilômetros que o móvel percorreu, isso é a distância percorrida. 15 quilômetros. Agora eu vou fazer o deslocamento. É o D menos o DO. Então, o deslocamento deste móvel vai ser posição final. Gente, ele saiu do E e foi até o B. B é a posição final dele. E é o quilômetro 20. Então, final, que é 20, menos o inicial. O inicial, ele partiu do E. O E é lá no quilômetro 35. Sempre o final menos o inicial. Ah, não é 35 menos 20? Não. É final menos inicial. Não importa o tamanho do número. Tá? Então, quando eu fizer 20 menos 35, eu vou encontrar menos 15. Este é o deslocamento do móvel. Pode dar negativo? Sim. Agora a letra B. Vamos ver. O móvel parte de C. Então, ele parte de C. Vai até E. Tá? E retorna para o ponto A. E vem aqui para o ponto A. Então, a gente vai vir, ó, saímos aqui do C, tá?
Vamos até o E e depois para o A, sempre de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20, 30, opa, desculpa, sai de C, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30 quilômetros. Esse 30 quilômetros é a distância, 30 quilômetros. A gente soma tudo que ele andou. Repetindo, ó, ele saiu do C, foi para E e voltou até o ponto A. Então ele foi e veio até aqui. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 quilômetros é a distância. Agora vamos para o deslocamento. O deslocamento é o ΔD. Posição final menos posição inicial. Então, meu deslocamento. Gente, quem é o final? Final, onde ele terminou? No ponto A. Então, é 15. Menos o inicial. Onde que ele partiu? Do ponto C. Ele partiu do C, que é o 25. Então, vai dar um deslocamento de 15 menos 25, menos 10 quilômetros. Ok? Letra C da número 1, tá? Você sempre tem que cuidar os valores aqui em cima. Letra C. O móvel parte de B, vai até E e volta para B. Ele sai do B, vem para o E e volta para o B. Quanto que dá isso aqui, ó? Do B até o E e volta para o B. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então ele vai andar uma distância para fazer isso aí de 30 quilômetros. Agora o deslocamento. O deslocamento vai ser posição final menos a posição inicial. Então o deslocamento vai ser, ele partiu do B, que é no quilômetro 20, e terminou em B, que é o quilômetro 20. 20 menos 20 dá um deslocamento de 0. Este móvel andou 30 quilômetros, percorreu uma distância de 30 quilômetros, mas se deslocou 0. Tá? Então agora eu vou dar uma apagada, uma apagadinha, e vamos fazer outra questão, a 2. O último exemplo, depois vocês fazem, as atividades vão ser bem simples, tá? Um carro retorna do quilômetro 130 ao quilômetro 80. Então nós temos aqui uma estrada, ó, quilômetro 80, e lá mais adiante o quilômetro 130. E ele está dizendo que um carro, ele vai do quilômetro 130 até o quilômetro 80. E na letra A, ele pede, essa é a questão 2, né? A distância. Quanto que eu tenho do quilômetro 80 até o quilômetro 130? Do 80 até o 100, tem 20. Do 100 até o 130 tem 30. Então, tem 20 mais 30, 50 quilômetros. Eu tenho que só tentar descobrir a distância, não importa como vocês vão fazer isso. Na letra B, ele pede o deslocamento. O deslocamento é a posição final menos a posição, final aqui, gente. Eu botei um zerinho, mas não tem. Coloquei esse zero, mas não tem. O zero vai depois, tá? Deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Então, o deslocamento vai ser posição final. Gente, ele estava no quilômetro 130 e foi até o quilômetro 80. 80 é o final. Menos a posição inicial, que é o 130. Então, se tu fizer 80 menos 130, pode até fazer na calculadora. Para mostrar, ó, 80 menos 130. Vai dar menos 50, tá? Menos 50 quilômetros. Esse é o deslocamento do carro. Então era isso, meus alunos. Tá? Explicado o deslocamento, né? Os exemplos, só faltava eu resolver os exemplos para vocês tentar entender, fixar. Façam as atividades e me enviem. Muito obrigado pela atenção.